Olá, sou o Sérgio e neste vídeo vou te mostrar como fazer um molde de silicone no sistema bloco único. Eu reesculpi uma peça do meu acervo para iniciar a produção terceirizada em gesso. Neste vídeo é a parte 2 desse projeto. Eu estou resinando uma matriz. Segui as orientações técnicas da fábrica de gesso. Da matriz de resina, a fábrica iniciará a produção em gesso. Vamos ver como fazer o molde de silicone no sistema bloco único. Para iniciar um molde, eu coloco sempre a minha escultura em cima de uma madeira, deixo ela colada nessa madeira, fixo de alguma forma, que eu usei a cola instantânea, e vou marcando em volta dela com uma caneta mais ou menos 1 centímetro, né, de espessura. Nesse caso aqui vou fazer um molde mais rápido, né? É o sistema bloco, é um bloco único. Então, porque eu vou tirar só uma cópia, uma ou duas cópias, que é a base desse sistema, né? Para poucas cópias. E vou marcando, tá? Então faço marcações retas, meço toda a extensão, né, desse perímetro, pego um papelão, eu uso sempre papelão, que dê a altura, né, total da minha escultura. Tá? Deixo 1 centímetro também acima, que é o final do meu molde, e vou medindo cada face desse período. Vou fazendo os sulcos no papelão, só em um dos lados do papelão, para que não vaze, né? Então vou transferindo essas medidas que estão ali no riscadas, vou transferindo para o papelão e vou cortando para que forme toda esse papelão facetado para que eu possa fazer a contenção. É isso que eu vou fazer. A outra parte que eu faço agora é fazer um pinguinho de cola em cada uma das pontas ali, para que fique mais fácil de fixar essa contenção, tá? Então eu vou fixando aqui ó, com cola e cola instantânea, e jogo um pouquinho de bicarbonato em cima. Ela seca muito rápido, então só para facilitar a secagem. Então pinguinhos de cola e um pouquinho de bicarbonato. Eu estou usando uma espátula ali, mas se você não tiver, pode ser uma a colher, né, uma colherzinha, ou até o cabo de uma colherzinha, dá para você pegar pouco bicarbonato. Eu ponho sempre num vidro, né, o bicarbonato é bem barato, ponho num vidro e de conserva aqui usado, e vou colocando aos pouquinhos ali. Então vou fazer isso em todas as faces, né, colocando um pinguinho de cola e o bicarbonato. Então ele vai colando instantaneamente, e se eu olhar por dentro, eu vou ver lá que está a 1 centímetro de distância. Esse papelão vai estar a 1 centímetro, né? Aquela distância que eu fiz. Então corto aqui, é importante que ele transpasse um pouco, né? Um centímetro mais ou menos, ou dois ali da outra parte, para que não tenha vazamento. O grande cuidado que nós precisamos ter aqui é deixar tudo fixado e que não haja vazamento, tá? Então colei em cima, vou tirar o excesso ali com o pincel, tiro o excesso de bicarbonato, faço um filete de plastilina e coloco na base, tá? Para que não haja vazamento. Primeiro coloco com os dedos ali para encostar bem, encosta primeiro na parte de baixo, depois encosta bem certinho no papelão. Faço essa com a espátula, deixo bem firme, é bem importante isso, não deixe nenhum furinho, um micro furo que tiver, você vai ter problema e vai vazar. O silicone líquido tem uma viscosidade muito alta, então ele vaza em qualquer micro furo. Então aqui, fixando aqui a parte que eu juntei, né, o papelão transpassado, põe duas linhas ali de 2 filetes, o papelão todo devidamente
impermeabilizado para que não haja não vaze nada ali com a plastilina, dou uma revisada e começo a pôr o silicone. Né? O silicone se faz a proporção que o fabricante determina. Eu gosto de derramar, ó, eu estou derramando pela parede, assim evita bolhas. E eu vou fazendo 250 gramas de cada vez. Eu não gosto de fazer volumes muito grandes, porque eu gosto de despejar o silicone bem devagar para que evite bolhas. Então, com 250 gramas ele não inicia a catalisação, a vulcanização. Então, fica bem, para mim, funciona bem assim. Tá? Então, eu vou fazendo em etapas de 250 gramas. Uso uma balança para fazer isso e vou repetindo até cobrir. Ó. Cobriu, depois eu vou precisar fazer mais 1 centímetro aqui para dar, porque esse é o fundo, né, do molde, aí está finalizado a parte do silicone. Eu espero sempre de um dia para o outro para abrir esse silicone. E aqui aconteceu um erro na hora que eu fui cortar o molde, eu não liguei a câmera. Mas eu sempre marco antes aonde eu vou cortar, e deixo já riscado isso no próprio papelão ali da contenção do molde, e vou cortando em curvas assim para dar um fechamento um pouco melhor. Esse sistema de molde não é muito bom de fechamento, é um molde rápido, mas é bom só para tirar 1 ou 2 cópias, que é o meu caso aqui. Então, mas ele não é bom, ele dá encavalamento, não é um molde legal para fazer produção em escala. O melhor seria o bipartido. Então, eu uso câmera de bicicleta ou câmera de moto. Fiz ali algumas 5, 6 câmeras ali, né, pedaços de câmera. E no final aqui, como tem pouco, se eu fizesse com a câmera ia deformar o molde, eu usei a própria fita crepe. Então fui colando em várias partes aqui até fechar em cima, tá? Então assim que é o fechamento. Como é um molde bloco, é um molde que eu vou tirar só 2 cópias, é um molde muito rápido, tá? Então resina, usei a resina poliéster, 50% resina de laminação com 50% de dolomita, de carga, e vou fazendo de meio quilo e estou usando aqui 1% de catalisador, tá? Mexo bem e vou despejando esse catalisador, tanto o catalisador, tanto a resina quanto o silicone, eu sempre derramo, para que você derramando ele sobre o próprio molde, ele vai já quebrando algumas bolhas. Então aqui é só repetindo, de meio quilo aqui até preencher todo o molde. Tá? Então é uma operação repetitiva e até encher, né, até o final desse molde. Então molde cheio, aí agora esperar a catalisação. Catalisou, isso aqui levou, olha, vou dizer uns 40 minutos mais ou menos, já consegui abrir. Eu espero quando ele esquenta normalmente, né, a resina poliéster esquenta, quando começa a esfriar, ela já tem uma pequena contração nesse resfriamento e eu já abro. Então estou tirando essa fita crepe, né, que eu tinha colocado inicialmente, já vai abrindo o molde, e depois tirar a parte das borrachas ali que é feito com câmera de bicicleta ou câmera de moto. E isso aí você consegue na borracharia ou oficina de bicicleta, eles te dão isso aí. Eu sempre deixo um café lá pro borracheiro lá, mas eles não cobram nada, né? Eles vão jogar fora isso. Então assim, uma coisa bem barata e muito eficiente. Você faz o tamanho que você quiser e dá a pressão que você precisa de acordo com cada molde. Nesse molde aqui não tem, como é um molde muito rápido, né, que eu queria fazer, ele não tem contramolde, então ele tem algumas limitações aí para fazer, e a ideia é essa mesmo. O molde bloco é para uma peça rápida e para poucas peças. Quando você vai fazer 1 ou 2 cópias aí, é importante, dá para usar esse sistema. Se eu fosse produzir, aí eu produziria num sistema de bipartido.
Se você quiser saber mais, eu desenvolvi um curso básico, né, para iniciantes na parte de moldes, onde eu ensino 3 tipos de molde. O molde aberto, esse molde bloco e o sistema bipartido. É uma coisa bem simples, assim, mas muito eficiente, que eu te dou todos os materiais e todas as informações. O link está aí na descrição do vídeo. Retirando agora, né, a parte das borrachas ali e abrindo o molde, e posso te dizer assim, tirar a primeira peça de um molde é uma sensação muito boa, assim, algo bem legal que eu gosto muito de fazer, tirar a primeira peça. Vou abrindo com muito cuidado para ver se está agarrando em alguma coisa. É silicone, se eu fizer muita força, eu posso rasgar, e daí rasgo e posso perder o molde. Então, como é a primeira peça, eu vou com muito cuidado, tá? Vou abrindo, ele vai entrando ar, eu vejo onde é que ele está, vou puxando, puxo para cá, viro de um lado, tiro o outro, ele vai entrando ar, e eu vou vendo onde é que vai soltando, faço um pouquinho de força, né? Não faço força excessiva para que não ele está agarrando em alguma parte, naquela parte da frente ali onde estão os pés e as mãos ali, ele fecha um pouco, então eu sei que ali agarra um pouco, já é uma parte um pouco negativa do molde, mas ele tem condições de desmoldar, tá? Tem que ter um pouco de cuidado, tem alguma rebarba, aí já está mais fora, pus no meu colo ali, e agora vai tirando com cuidado, vai abrindo, e pronto, saiu a peça. Eu lixei, tirei todas as rebarbas e dei um primer na peça final.